Brasil é um país mesmo cheio de curiosidades bizarras, a gente continua falando no intervalo sobre isso. Ao lado das suas qualidades de país aberto, cordial, flexível, assim que nem a Márcia, vem adjetivos como injusto, violento, corrupto, descumpridor das leis. No entanto, segundo uma pesquisa do Datafolha, 97% da população dizem acreditar em Deus e abominar os ateus. Estes seriam capazes das piores abominações. Em defesa desses 3%, dessa minoria disposta a sair do armário da descrença, surgiu até uma entidade, a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Nós conversamos com seu fundador e presidente. Infelizmente, segundo a chamada sabedoria popular, os ateus são a encarnação do próprio mal. Se você olhar os programas de crimes, quando vem um estuprador particularmente mal, o que você vai dizer? O que alguém vai dizer sobre ele? Vai se dizer que ele não tem Deus no coração. O então candidato à presidência, Garotinho, na época da campanha, afirmou que quem não tem Deus no coração acaba cometendo toda sorte de crimes. O que será que essas pessoas achariam se nós disséssemos quem é negro acaba cometendo toda sorte de crimes? Quem é judeu acaba cometendo toda sorte de crimes? Isso é de um preconceito ululante, é gritante, isso fere qualquer sensibilidade. No Brasil, a Fundação Perseu Abramo realizou uma pesquisa para medir os índices de rejeição contra diversos grupos sociais. O que se descobriu é que 41% das pessoas sentem repulsa, ódio ou antipatia por ateus. Nós somos mais odiados do que garotos de programa, prostitutas, travestis e até usuários de drogas. Não posso dizer que todos os ateus são melhores moralmente do que todas as pessoas que creem em deuses. Existem canalhas em todos os grupos. O que eu posso dizer com certeza é que entre os ateus não existe uma moral estabelecida de discriminar mulheres, como existe no cristianismo. Não existe uma moral estabelecida, moral entre aspas, de discriminar contra homossexuais. Não existe uma moral estabelecida de matar milhões de pessoas porque camisinha é moralmente errado. Muito pelo contrário, nós procuramos padrões morais que valorizem o homem e outras espécies. Bacaníssimo, cara. Muito bem, rapaz. Muito bacana o cara. Como é que estava na pesquisa que 80% das pessoas, brasileiros votariam num negro para presidente, 57% para uma mulher, 30 e poucos para um homossexual e 14 ateus. As pessoas odeiam ateu, gente. É uma loucura. Você Na tinha, verdade, a gente você tinha essa sensação? Nisso, né? Eu era ateia quando eu era muito jovem, porque eu fui criada numa casa de ateus. Meus pais eram intelectuais e era meio assim... Eles achavam bonitinho acreditar, sabe? Como se as pessoas ingênuas acreditam em Deus. Eu fui criada com esse conceito e eu achava que as pessoas burras acreditavam em Deus quando eu era criança e arrogante. Não é? E me vi em várias discussões, porque eu estudava num colégio, as pessoas tinha muito missionário, muito filho de missionário. Tinha discussões ferrenhas com aquilo. Você estudou colégio americano? Eu estudei em colégio americano. Não é protestante? Não era protestante, mas tinha muitos protestantes que estavam no Brasil sendo missionários. Então, posso falar uma coisa? Pode. Vai. Como Deus ninguém sabe o que é. Não, a postura do ateu é absolutamente legítima, como todas as outras posturas, de crença ou de descrença. Mas Deus, como é um conceito muito vago, muito amplo, e como ninguém sabe o que é claro que ele vai ser sempre usado por todas as instituições que queiram, enfim, fazer uso, controle, enfim, da vida dos outros seres humanos em nome dessa palavra tão ampla. Então, se eu sou alguém que tem uma boa retórica, digo que vejo imagens ou que tive contato com essa coisa chamada Deus e resolvo fazer uma coisa chamada igreja, eu faço. E sempre vai ter, conforme seja a minha capacidade de ludibriar, de convencer ou de encantar os outros, eu vou ter os meus seguidores. Isso que ele falou, por exemplo, não tem Deus no coração. Olha que vazio, que retórica. O que é Deus? O que é coração? Qual coração? Hoje em dia, o órgão da vida é o nosso coração, como o cérebro. Se para você ser bom, você precisasse como se para ser bom, você precisasse ter Deus dentro, porque a bondade vem de Deus. E onde está o até os chimpanzés são solidários e têm sentido de comunidade e são generosos uns com os outros. Não vem de Deus. E eles não acreditam em Deus. Mas eu acho que a religião não está interessada. É a coisa da criação, gente. Eu estudei em colégio de freira e aí você acorda às 5 horas da manhã e vai para a missa.
Aí tem todos aqueles símbolos, tem todas aquelas coisas que você, né? É um brainwash. Você, né? Você faz, tem aula de catecismo, você faz primeira comunhão. Se você não fizer primeira comunhão, você não vai fazer para o céu, você morrer. E aí você vai acreditando naquilo, quer dizer, Mas você tem que ir se Deus, libertando. Né? Isso é religião. Sim, mas é Isso religião uma coisa e que bem o símbolo diferente de maior é o Deus. quê? É Deus, Acho né? que O símbolo todas maior as, do todas as cristianismo é que é culturas, Deus, né? todas, Quer dizer, todas têm, né? Mas... todas as civilizações, todas as sociedades sempre tiveram necessidade de criar um Deus, de inventar um Deus. Mas não são as sociedades, não. É aquele que dentro da sociedade quer controlar o outro. Olha o que é, por exemplo, na Igreja Católica. Não, é uma necessidade íntima. Não, mas olha só, o que é... Não, pera lá. Vamos fechar o argumento. Olha o que é a confissão que existe, por exemplo, no catolicismo. Qual é a serventia que existe, por exemplo, num século como o nosso, que já avançou a ciência, a psicanálise... Você ficar de joelhos, confessando... Que serventia tem você ir lá e contar as suas intimidades ou as suas... O que supostamente seja um pecado. Você já tem que vir com a teoria do pecado para você, então, poder encaixar sua ação dentro da teoria, para você contar para alguém que desenvolveu aquela teoria, para ele poder dar para você uma penitência. Alguém que você não vê o rosto. E uma absolvição. Mas aí é a questão da discussão, quer dizer, uma coisa é acreditar em Deus e outra são as religiões. Porque eu acho que a gente... concordo. Mas sempre houve. A gente confunde, né? Eu acho que todo ser humano e todo grupo, toda comunidade primitiva e tal, de alguma forma ele busca um mito de origem, né? De fundação, quer dizer, como é que surgiram as coisas. A mitologia é isso. O ser humano cria isso. Eu acho que ele faz essa criação, faz parte da... Mas isso é bonito, enquanto você está inventando... Deus é a ideia fabuloso. suprema do homem, é o grande arquétipo, ele sempre Aí vem as existiu. religiões como uma construção humana em que você começa a criar as várias regras para você se relacionar com Deus, para você chegar a Deus e para você agir aqui entre os homens. E aí que começa a encrenca, quer dizer, administração as religiões da se fé fundam é sobre ruim. determinados princípios, e depois as religiões corrompem esses próprios princípios, as pessoas que são as incumbidas de dizer aí surgem os como fundamentalistas para retomar uma coisa que já não é aquilo que era Agora no fundamento. É curioso, porque você eu diz acho que que Deus essa é seu, confusão né? entre a crença em Deus e ter um norte moral, quer dizer, o fato de você achar que o ateu é uma pessoa sem noção de moral, quando essa é outra coisa intrínseca no ser humano, o saber o certo e o errado é um mecanismo cerebral, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Um parlamentar não precisa de estar na lei que não pode para não saber o que é certo e errado. Ele pode acreditar em Deus. Ele faz sabendo o que está errado. Ele faz sabendo o que está errado. Então, eu acho assim que... Mas Deus é uma ideia. Deus é uma ideia, é um fruto da imaginação. Aí, enquanto fábula, enquanto mito... Não é um fruto da imaginação. Não, olha só. É uma necessidade intrínseca da sociedade. A imaginação é uma necessidade intrínseca. Qualquer um que tem um intrínseca. sentido de mistério, Não, mas sabe? Calma, que existe eu quero concluir meu raciocínio. algo no universo que está para além das... Então, você não sabe, você tem fé. Isso também é uma ideia. Você tem Isso é uma crença, ideia. você não sabe. Saber ninguém sabe. Tem um monte de argumentos aí de um tanto de filósofos e teólogos que também vão por essa linha. Eu acho isso bonito, eu acho legal pensar que o máximo da ideia que eu pude ter, o melhor de tudo que eu pude imaginar, eu chamo de Deus. Aquela grandiosidade incrível que nem cabe na minha cabeça, como não cabe no buraco da agulha, aquela história toda. Isso eu posso chamar de Deus. Olha que genial você imaginar uma coisa chamada Deus. É incrível. A imaginação é uma necessidade das pessoas também, e das coletividades. E sem isso, a gente não teria nem racionalidade. Nós não teríamos como desenvolver toda a esfera do conhecimento. Não estaríamos aqui sem imaginação. A vida é feita de imaginação. Eu não acho que Deus nos preceda. Eu não sei quem é Deus. Se eu soubesse quem é Deus, não estaria aqui. Provavelmente estaria fazendo alguma coisa muito mais incrível. Tipo aqui, sei lá, não é? A gente não sabe. Por isso, eu gosto da ideia do mistério. Eu não consigo ser uma ateia convicta, como eu fui na minha adolescência, porque eu não consigo ultrapassar a ideia do mistério. Então, eu convivo e gosto muito do mistério. Por isso que eu fico vivendo nesse mundo, não é? O Daniel Sotomayor, que é o presidente da sociedade ele falou, canalha tem em tudo quanto é lugar. Só que o sujeito, se ele diz eu creio em Deus, ele tem um álibi. E se ele diz eu não creio em Deus, ele não tem álibi. E se ele for bom, decente, ético, bacana, legal, e não tem esse álibi, as pessoas que são ignorantes e não são preparadas para raciocinar, não poderão confiar no que ele diz.